Agora, maravilhas rapaz, que só o papo de graça proporciona. aleluia, Na nossa vida. graças a Deus. Infelizmente, Fala. não é assim com todos. O entendimento não é de todos, não está com todos. Como, por exemplo, chega num culto africano, um senhorzinho magrinho, teoricamente com dificuldades de movimento, Sei. algumas coisas assim. Aí o pastor curandeiro, O menino tá precisando de um fisioterapeuta. resolve curar o rapaz. Deita o velhinho lá, o senhor, numa tábua. Isso. Aí ele vem e faz um encaixe, um acoplamento. Ah, é, cara? É, ele vai e acopla assim, o ânus dele Aí ele no senta. cabo do velhinho. No cabo? No cabo. No cabo da nau. No cabo da nau. Ele vai, você vê ele até que ele encaixa. Quando encaixa, aí eu não vou falar mais não, vou O ficar vídeo falando. fala por si? Vou ficar falando com o áudio aberto. Mostra lá, por favor. Olha só. Ele vai curar o velho. Primeiro ele encaixa. Olha como encaixa. Tem que ser bem feito. Tem que encaixar legal. Encaixou. Ó, opa. Ele vai apalpando até que sente o encaixe. Opa, é aqui. Aí ele se joga em cima do velho. Não é bem um velho, é um rapaz aí. Agora, aí é gozação do pessoal aqui no Brasil que bota pastor ungindo o pênis do fiel. A designação do vídeo diz que o homem tinha uma determinada dificuldade muscular generalizada. Devia incluir também o bilau dele, né? Agora, como é que esse cara chegou à conclusão de que o homem estava curado? Deve ter sido por alguma reação muscular, Braulio. Eu acho. Algum lugar, algum músculo do homem fez um tan, Sim. deu uma subidinha, estava tudo paralisado. Ele foi para o lugar do acoplamento. E fez uma cura contra a flacidez muscular. Muscular. Devia ser a enfermidade do rapaz. Tópica. Começou naquele canto do encaixe. Só pode ter sido, porque enquanto o povo aplaude e ele se entrega, ele relaxa, e o outro fica sentindo, de repente ele começa a sentir, ó. Ele está dizendo, oi, 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 oi. A cura está chegando. Opa! Tô sentindo que a vida entrou no homem. Caio Fábio da Araújo. Ai, filho, Jesus. Caio Fábio. Imagina, Paulo sentado em cima de Filemon aí. Isso. Epáfras, deixa eu... Isso. Você tá muito fraquinho, deixa eu dar uma fortalecida em você. Isso. Ó, olha o empuxo, ó. Ó. Pá! Meu Deus do céu. Oi! Olha o poder, olha só! Lá vai o nosso amigo arrebitado. Olha, aí liga o carnaval. Aí começa. Olha lá, Caio. O cara vai andando, chega, vai pesando pra frente, né? E aí é o curador, olha a felicidade do curador. Ó, é todo mundo são, não é, Braulio? São. Tá todo mundo aí tranquilo. Isso se chama são. É. São loucos. Uns são loucos. Tá aí, ó. Pelo amor de Deus. Bispo. É bispo, né? Hã? Ele é um bispo. Bispo. Os bispos, Aham. né? Os bispos sentados. É. Deitados, acoplados. É. São unções inconvenientes. Isso. Né? Ele faz a unção e o cara faz uma punção nele. Uma punção nele, Isso. Enquanto ele tá na unção, o outro tá na punção. Queria que você me contasse qual foi o acontecimento mais constrangedor que já aconteceu entre você e um chamado homem de Deus. Isso. Você pode me responder? Vai chegar a coisa. Quais foram os acontecimentos mais constrangedores entre você e um suposto homem de Deus? Essa é uma das perguntas, Sami. Me diga aí, quais foram os acontecimentos mais constrangedores entre você e um suposto homem de Deus?
acontecimentos pelos quais você ficou passado, disse que não quer mais ouvir falar em Deus, nem evangelho, nem coisa alguma, porque você ficou totalmente enojado da história inteira. Mas vamos parar com isso, né? Porque Jesus nunca foi assim. E o evangelho não é assim. E quem quer que conheça de fato Cristo não comete inconveniências contra o próximo, porque o amor não é inconveniente. Não é inconveniente. O amor tem trato, o amor tem modo, o amor de Deus em nós tem sobriedade, tem respeito, tem reverência pelo próximo. Trata o outro com essa dignidade serena em todas as coisas, não importa qual seja o problema dele ou a dificuldade dele. Mas eu sei que muitos de vocês que viram este vídeo aí, ao seu modo, viveram constrangimentos terríveis. E em razão de tais constrangimentos, alguns de vocês desistiram de tudo. Não querem mais nem ouvir falar, não é verdade? Então me responda, quais foram os elementos constrangedores entre você e um suposto homem de Deus? O que aconteceu? Quer falar com a gente? Fale especialmente se isso tiver causado em você uma aversão ao Evangelho. Porque você era tão inexperiente, tão imaturo, que misturou as coisas. E às vezes experiências traumáticas desse tipo marcam a gente tão profundamente que mesmo depois de muitos anos o indivíduo continua impossibilitado de ter qualquer iniciativa em relação a desenvolver consciência espiritual do Evangelho por causa do trauma que figuras que falavam em nome de Jesus, que se associavam ao ensino do Evangelho, supostamente, produziram na sua alma, e dali para frente você nunca mais conseguiu desmisturar as coisas. Eu tive um amigo querido, uma figura pública da história do país, e que cresceu no interior de um dos estados aqui brasileiros, em Minas. E lá no interior do estado estudava num colégio religioso. Naquele colégio havia lá um padre, ou dois ou três, que eram abusivos em relação aos meninos. E eram aqueles padres de batina longa e tal. Isso há 80 anos atrás, 70 anos atrás. 70 anos atrás. Ele era menino, ele já faleceu. Tá. E não faleceu o garotinho, faleceu por seus 60 e tantos anos, 70 anos. Não tem tempo. De modo que a tentativa dos padres, ou de um deles, em relação a ele, foi tão insistente que ele foi ficando com aquela agonia. E o padre gostava de se aproveitar da hora em que as crianças estavam de joelhos fazendo as preces, para chegar para trás e dar as patoladas dele, meter a mão, pegar. Praticar os abusos. E ele ficou tão machucado com aquilo ali, que olha, quando eu o conheci, ele já tinha uns 50 anos de idade, por aí, 53, 54. E ele me disse, falou, olha, Caio, eu acho muito lindo o modo como você fala de Deus, crê em Deus, vive Deus. Se eu tivesse que viver uma fé, eu queria viver a sua, desse jeito. Mas é que para mim não dá. Eu não consigo. Quando eu penso em Deus, eu penso naquele cara vindo por trás e pegando a gente, querendo carcar. Então não dá, eu não consigo. Ele disse, eu quase piro com essa história. Eu fiz análise metade da vida por causa dessa história.
Até que eu cheguei na conclusão de que, se Deus era Deus, Ele iria me perdoar, mas eu nunca mais ia pensar em Deus, nem dizer que cria em Deus, nem nada a respeito de Deus, porque qualquer confissão sobre Deus trazia o pior da minha história à luz de novo e causava em mim uma repulsa. E que é melhor eu não crer em Deus do que eu forçar a crer em Deus com uma repulsa tão grande como aquela. O que você acha? Falei, fica livre do teu mal, rapaz. Se eu te entendo, imagina o teu Pai Celeste, claro, que conhece o teu agravo. Então, fica na paz. Quando ele faleceu, fui eu que o sepultei. Em alguns momentos importantes da vida dele, eu vi como, sem palavras, ele tinha feito a boa confissão no coração dele, tinha feito a adesão silenciosa dele ao Evangelho, sem nenhum estardalhaço que pudesse evocar aqueles elementos traumáticos que o angustiavam tanto, já com uma certa idade na vida, não mais um menino e lúcido. Agora, eu posso imaginar o que acontece com você. Quer falar com a gente? Escreva aqui para nós. Vamos conversar. Caião, por que as pessoas põem sempre na conta de Deus? Porque foi em nome de Deus que foi feito, não é? Seria muito estranho se num ambiente totalmente ateu, onde Deus não fosse mencionado desde nunca, desde sempre, onde para nada e por nada o nome de Deus viesse à tona, uma coisa assim acontecer, e a pessoa que fosse o objeto vitimado da história viesse na mesma hora a culpar Deus. Eu não conheço. Não tem. Não conheço. Só conheço gente culpando Deus nos ambientes que tem a abóbada de Deus, crucifixo de Deus, altar de Deus, pão de Deus, vinho de Deus, ministro de Deus, tudo de Deus, e os caras estão enrabando as criancinhas, ou pegando as mulheres, ou seduzindo os adolescentes, ou cantando as mulheres casadas, ou se relacionando com os homens ambivalentes da comunidade, ou isso e aquilo. É justamente nessas horas, nessas circunstâncias, nesses confinamentos físicos, nessas cenografias, que o nome de Deus decorre blasfemado. E vai para conta. Depois dessas experiências, onde os que jogam água benta querem jogar também uma gosma benta em você. Ixi. Tragicamente falando. Então, é por essa razão. Vem VTV, o canal é você.